Boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Eu vou partilhar convosco algumas partículas da minha vida, que certamente é igual à história de outros irmãos. Eu vim da Guiné-Bissau, um país pequenino, mas extraordinário. Pertenço a uma das etnias que compõe o mosaico cultural guineense. Sou apaixonada pelas paisagens maravilhosas do meu país e pela sua gastronomia. Não dispenso o caldo de chabéu. Sabem o que é? É óleo de palma com peixe fumado, com mandioca, couve e abóbora. Tão bom. Mas o que mais me apaixona na Guiné é a forma como as pessoas lidam uma com as outras. Quase toda a gente se conhece. Estamos sempre na rua. A casa só serve para dormir. As crianças, mesmo quando têm fome, estão sempre a sorrir. Somos um povo livre e unido. Um estranho é sempre bem recebido. As pessoas, quando abrem a porta de casa, dão de comer e dão a sua cama e vão dormir no chão. Não há medo dos estranhos, não há desconfianças, porque as pessoas são puras e acham que todos são como elas. E agora vou falar-vos da minha família. Os meus pais casaram há 24 anos, trouxeram ao mundo 6 filhos antes de eu nascer. Quando nasceu o terceiro, o meu pai, por ter pouco dinheiro, já não queria mais nenhum. Porém, a minha mãe nunca aceitou essa ideia de limitar a família. Dizia que os seus filhos eram e serão sempre a sua maior riqueza. Deixou de estudar, que era o que gostava de fazer, para ir trabalhar. Levantava-se às 2 da manhã e ia comprar mercadoria para vender na feira até às 6 da tarde. Depois ia à casa de vizinhos, recolher a roupa para lavar. E assim, fazer mais dinheiro. Dormia pouco, mas graças a isso, conseguiu sustentar a família. E hoje, agradeço à minha mãe por ter tido a coragem de querer mais filhos, pois, se não fosse essa ideia, eu não estaria aqui. Apesar das dificuldades financeiras, sempre senti muita alegria e paz na minha família. Mas houve um dia marcante. De manhã, tocaram à porta de casa. Era um grupo de familiares da minha mãe que vinha por ordem de um senhor muito poderoso, tio da minha mãe. Era misterioso e dizia ter poderes de feitiçaria, e isso assustava muita gente. Tinha várias mulheres, era um homem sem limites, e todos lhe faziam as vontades. Queria casar com a minha irmã, não sei bem porquê, talvez fosse para satisfazer mais um dos seus caprichos. Os meus pais não deixaram, queriam proteger a minha irmã para que não fosse apenas mais uma dentre das tantas mulheres que aquele homem queria possuir. O ultimato que o homem impôs à minha família foi duro e a consequência foi forte. Já que ele não podia possuir a minha irmã, os meus pais teriam que se separar, pois, caso contrário, ele mataria os meus irmãos. Este homem não suportava a felicidade dos outros, e este ultimato de filme sem lógica pôs fim ao casamento dos meus pais. A minha mãe foi arrancada da casa, levando-me apenas consigo, deixando os meus irmãos com meu pai. A tristeza tomou conta de nós, e onde outrora se encontrava uma casa cheia de alegria, e esta agora era preenchida apenas por lágrimas. Pergunto-me onde esteve a justiça no meio disto. Acho que encontrei parte da resposta quando vi o meu pai a lutar para proteger a família. Como é que lutou? Escreveu cartas para todas as estações de rádio do país e para a Liga dos Direitos Humanos. Foi considerado um louco por ser a primeira pessoa na Guiné a desafiar este homem. E isso fez com que fosse abandonado pelos seus amigos, pois todos tinham medo de represálias. Sozinho e com a ajuda de Deus, o meu pai enfrentou e ganhou o caso na justiça, e a minha irmã ficou livre daquele maldito e forçar o casamento. Mas, infelizmente, os meus pais continuaram separados. A minha mãe continuava com muito medo das represálias e não conseguia viver em paz, sabendo que os filhos poderiam ser mortos a qualquer momento. Assim, sempre vivi com a minha mãe, que foi uma grande mãe e pai ao mesmo tempo para mim. Devo-lhe tudo. Fui sempre muito amada e enchida de miminhos.
tornando-me numa criança muito curiosa e faladora. Mas houve um dia em que me separei dela, durante 2 anos, os piores anos da minha vida. Quando instalou a guerra civil na Guiné, a minha mãe estava no mercado e eu estava em casa com uma tia. E quando os tiros começaram, tivemos que fugir. A minha tia levou-me para outra cidade, concretamente em Buba, no sul do país. A minha mãe ficou refugiada numa cidade diferente. Durante estes 2 anos, chorei todos os dias. Não havia telemóveis e eu não sabia se a minha mãe estaria bem. Mas a minha tia dizia que sim, mas isso não me descansava. Foram 2 anos de crescimento, onde também aconteceram coisas boas. Aprendi a gostar do mar porque a casa onde fiquei era lá perto e eu ia apanhar mariscos todos os dias. E depois comia, claro, e adorava camarão, ostras, lingrões, uma maravilha. Mas também aconteceram coisas más. A minha tia batia-me e não me deixava ir para a escola, sem terminar todos os trabalhos domésticos. E um dia fartei-me. A guerra já tinha terminado, a minha mãe já estava em Bissau e eu decidi fugir para ir ter com ela. Entrei num carro de transporte e tentei esconder-me, mas o motorista viu-me e perguntou-me o que estava a fazer debaixo do banco. Contei-lhe que queria fugir e ele disse-me que não me podia levar, mas que iria procurar os meus pais. Eu dei-lhe o nome da minha mãe e o mercado onde ela vendia. E no dia seguinte apareceu a minha mãe e levou-me com ela. Percebi neste dia a importância de sabermos pedir ajuda quando estamos em situações complicadas. Há sempre uma saída. Há sempre uma saída. Os dias depois, desculpem lá, ao regressar a casa, retomei os meus estudos. Tornei-me numa menina muito tímida, mas muito responsável. Dedicava-me à Igreja Católica e ia para o mercado todos os dias ajudar a minha mãe a vender depois da escola. Porque era dessas vendas que vinha o dinheiro para nos alimentar e pagar a escola. Apesar de ter que ajudar a minha mãe, senti-me novamente criança. Mais tarde, a minha mãe decidiu juntar-se com outro homem, o meu padrasto, que é hoje um pai para mim. Tenho muita admiração e respeito por ele, pois ensinou-me a colocar-me sempre no lugar do outro, e principalmente quando o outro é nosso inimigo. Em 2007, houve um reencontro da minha família, e foi aí que eu conheci o meu irmão mais velho, que tinha emigrado para Portugal. Quando o reencontrei, senti-me feliz. Foi um estranho conhecer um irmão, quando só tinha 12 anos, mas foi um estranho muito bom. Quando fiz 16 anos, terminei o secundário em Bissau e vim para Portugal para continuar os estudos. Vim atrás de um sonho que ainda me parece impossível de concretizar. Um sonho não meu, mas sim dos meus pais, e principalmente do meu irmão mais velho, a quem se responsabiliza pela minha estadia em Portugal. Eu nunca quis sair da Guiné e separar-me da minha mãe, mas agora acho que foi o melhor a fazer, embora tenha exigido muita coragem, mas muita coragem mesmo. Quando cheguei, chorava quase todos os dias. Mas pela primeira vez, juntei-me aos meus irmãos e isso foi maravilhoso. Com eles, ganhei carinho, amor e amizade. Sobretudo com meu irmão mais velho, o Manu, e agora é difícil separarmos. Em Portugal cresci muito como pessoa. Conheci e ganhei amigos incríveis. Tive uma visita muito importante do meu pai, que pela primeira vez em 20 anos cantou-me os parabéns no dia dos meus anos. Foi muito bom. Viver aqui é viver a oportunidade de participar em diferentes associações, nas quais uma delas é a Academia Ubuntu. A Academia Ubuntu, que para mim... Agora está difícil. A Academia Ubuntu, para mim, ensina-nos a colocar no lugar do outro
e a perceber a importância que os outros têm na nossa vida. Ensina-nos a não ter medo de errar, de falhar. Obrigada pela atenção. De facto, eu sou porque vocês são.